Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero dar continuidade ao nosso projeto de leitura dos livros políticos para 2021. No início do ano, eu compartilhei com vocês, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, a minha lista de 12 livros para serem lidos durante esse ano de 2021, onde mês a mês eu aparecerei por aqui e compartilharei com vocês reflexões mais profundas acerca desses mesmos. No mês de janeiro e fevereiro, 2 livros já foram compartilhados aqui. O primeiro livro, que eu iniciei esse projeto, foi um livro do Hans Hermann Hoppe, Uma Breve História do Homem, Progresso e Declínio. E no mês de fevereiro, o livro lido, compartilhado e resenhado em aulas mais profundas foi um livro do Frank Carson e do Carol Beckman, chamado Além da Democracia. Vou deixar também aqui na descrição desse vídeo os dois, o link, na verdade, de uma playlist com relação a esses 2 livros que já foram resenhados. E na aula de hoje eu irei dar continuidade a esse projeto, apresentando a vocês uma aula um pouco mais elaborada de um livro do cientista político brasileiro, um dos mais famosos e relevantes da contemporaneidade, o Bolivar Lamonnier, e o seu livro chamado Liberais e Antiliberais, a luta ideológica do nosso tempo. Mas antes, quero deixar aqui meu agradecimento ao meu querido e estimado aluno Leonardo Monteiro, que me fez a honra de compartilhar, de enviar de presente para mim esse livro e outros livros, inclusive, que já foram resenhados aqui mesmo no Livros e etc. Pois bem, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é o tema central dessa nossa aula, que irá durar todo esse mês de abril. E se você gostar do material e do conteúdo dessa nossa aula, por favor, deixa o seu like, comenta, compartilha, inscreva-se, ativa o sino para receber as notificações e compartilha esse conteúdo aqui para que mais pessoas possam conhecer o Livros e etc. Beleza, pessoal? Então vamos lá. O livro do professor Bolivar Lamonnier, um dos grandes cientistas políticos brasileiros, quase centena de livros publicados, mais de uma centena de artigos, todos eles tendo como a temática as ciências sociais, a política, que é certamente a sua grandíssima área de conhecimento. E nesse livro ele é dividido em 4 capítulos que tem como base os ídolos de Bacon, que eu vou explicar mais adiante. Bacon aqui é a referência ao autor inglês Francis Bacon. E eu preferi, por organizar essas nossas aulas do mês de abril, tendo como base a própria lógica com a qual o professor Bolivar Lamonnier nos presenteia aqui no seu livro. Então serão 5 aulas hoje. Eu irei compartilhar com vocês a aula da introdução e nas aulas conseguintes, nas semanas seguintes, nos sábados seguintes, melhor dizendo, nós iremos ver o capítulo 1, 2, 3 e 4, tendo todos eles como base a filosofia e a hermenêutica constituída e construída pelo filósofo inglês, o Francis Bacon. Mas, falando ainda especificamente sobre a introdução, eu sempre gosto de começar, se vocês me permitem a ousadia, pelas palavras do próprio autor do livro, para que vocês entendam justamente qual é a linha de pensamento que nós iremos seguir adiante nessas aulas, tendo como base esse livro chamado Liberais e Antiliberais, a luta ideológica do nosso tempo. O professor Bolivar inicia-se escrevendo exatamente o seguinte, abre aspas, meu objetivo neste livro é pôr em relevo os fundamentos do conhecimento político em acto. Acto é de ação. Ele continua. Entendendo por tal não apenas a ciência política da academia, mas primeiro e sobretudo os elementos cognitivos das 3 grandes ideologias do século XX. Liberalismo de um lado, marxismo e fascismo do outro. E aí, já pode soar um tanto quanto estranho aos ouvidos de algumas pessoas que me assistem, essa contraposição que o professor Bolivar faz a respeito colocando o marxismo e fascismo de um lado e o liberalismo do outro. Pois bem, é válido pontuar que, historicamente falando, e na ciência da sociologia, na ciência sociológica, político-ideológica, o marxismo sempre esteve muito mais próximo ao fascismo do que do liberalismo. Por mais que hoje em dia tenha-se na internet alguns influenciadores digitais de esquerda que tentam a todo momento empurrar as ideias fascistas para os liberais ou para o espectro político liberal, né? O que é uma contradição de certa medida, porque se vocês forem observar, o fascismo nada mais do que é, de certa forma, uma nova roupagem do próprio marxismo em si. E o professor Bolivar inicia essa apresentação do seu livro já deixando isso bem claro, que é justamente nesse ponto em específico que ele vai se aprofundar mais adiante. E eu gosto muito em particular dessa ótica com a qual o professor Bolivar nos apresenta no seu livro, porque ele mesmo já deixa claro, esse livro tem como base a política atual, né? A política da ação, não necessariamente uma sociologia ou um estudo sociológico de gabinete.
Eu tive a oportunidade de cursar Ciências Sociais aqui na Universidade Federal de Sergipe e eu mesmo percebi, inclusive isso foi tema de algumas das aulas, infelizmente por motivos pessoais não consegui concluir o curso, quando os professores de Sociologia falavam a respeito desses sociólogos de gabinete que teorizam o mundo ao seu redor, mas sequer se dão conta de como é o mundo fora do seu gabinete. E o professor Bolívar, de forma alguma, faz parte dessa fileira de cientistas sociais, tal como ele mesmo vai discorrer no livro a seguir, no livro que é o tema central dessa nossa aula. E por que ele, segundo o próprio Bolívar, decidiu escrever um livro a respeito dessa contenda, dessa batalha, dessa luta entre liberais e antiliberais? Porque, segundo o próprio professor, de certa forma, os ideais marxistas e, por que não, fascistas, lembrando, quando eu falar essas duas, são sinônimos, partindo da ótica do professor, renasceu, só que com uma nova roupagem de forma a atrair cada vez mais, especialmente os jovens. E o professor Bolívar certamente há de concordar com esse meu acréscimo, com esse meu adendo à sua visão. Pois, com a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lá por volta de 1988, 89, com a abertura econômica através da perestroika, iniciada lá pelo Gorbachev, acreditou-se, pelo menos em grande medida, que os ideais marxistas não haveriam mais de, digamos assim, de criar raízes na sociedade ou até mesmo de criar frutos. Todavia, o que nós temos hoje, em 2020, quase 30, 40 anos, do declínio da União Soviética, é nada mais, nada menos do que o marxismo ressurgindo e ganhando ares de uma ideologia séria e uma ideologia que tem como, entre aspas, levar a sociedade rumo ao desenvolvimento, mas as experiências socialistas do século passado, especialmente falando ali entre Primeira, Segunda e um pouco mais depois, após a Segunda Guerra Mundial, mostraram justamente ao contrário. Então, notem que o socialismo ele teve a sua ascensão, depois teve o seu declínio e ele retorna agora a fazer parte, digamos assim, em certa medida do ambiente cultural, como se fosse uma nova ideia. Lembrando que as experiências do século passado mostraram justamente o contrário. E aí o professor Bolívar, traça justamente esse ponto, essa rivalidade entre a democracia versus o totalitarismo que estão em voga na sociedade atual, que é justamente sobre isso que nós iremos conversar ainda nessa primeira aula, tendo como base a introdução do livro do professor Bolívar Lamounier. E logo na introdução, na apresentação, o professor apresenta o motivo pelo qual ele decidiu escrever sobre isso, quando ele diz o seguinte, abre aspas, o que me levou a retomar a temática precedentemente delineada foi a continuidade de certas ameaças à democracia no mundo contemporâneo. Ameaças alimentadas em larga medida por ingredientes ideológicos, simbólicos e religiosos. Então notem que, em brevíssimas palavras, em miúdos, o que o professor está nos alertando é que o marxismo adquiriu essa nova roupagem se valendo justamente de novos ingredientes ideológicos, simbólicos e, acima de tudo, religiosos. Bastemos lembrar da própria teologia da libertação que está presente no seio da Igreja Católica. A mesma Igreja Católica que, através de documentos oficiais, as chamadas encíclicas papais, já condenou tanto o marxismo quanto o socialismo e também, claro, o próprio liberalismo em si. E logo na introdução, o professor Bolívar faz uma referência a um livro que eu não tinha conhecimento de forma alguma, de um deputado inglês do início do século XX, para ser mais exato, em 1908, quando ele publicou esse livro, chamado Human Nature Politics, que é um livro escrito por Graham Wallace. E esse político, esse deputado inglês, por assim dizer, vai comentar que o óbvio, o que muitas pessoas ainda não perceberam, que os políticos não são deuses. Que a ideia de que os políticos são seres dotados de uma racionalidade acima da média ou de uma devoção ao bem comum e uma virtude cívica é uma ideia falsa que tem origem lá com os iluministas, especificamente falando. Essa ideia de que o homem sempre vai pensar no bem, de que o homem ele é sempre virtuoso, de que a racionalidade está acima de tudo e de todos, é uma ideia que traz essa gênese, que tem esse elo intrínseco com o pensamento iluminista de 2 séculos atrás, século XVII, século XVIII, para ser um pouco mais preciso. Mas o que o Graham Wallace, no seu livro Human Nature and Politics, nos lembra é que nós somos seres decaídos, nós somos seres fadados ao fracasso e que colocar no homem, colocar no político a esperança
de um paraíso na Terra, ou de que suas políticas públicas, ou de que suas práticas, ou de que suas defesas políticas levem a sociedade atual a alcançar o paraíso, é algo totalmente errôneo, é algo totalmente destrutivo para a própria sociedade em si. E notem que, por conta justamente dessa visão endeusada que muitas pessoas têm do político, quando você vai para o mundo real, ou seja, quando você sai do gabinete, mais uma vez fazendo essa humilde referência, tendo como base a minha própria experiência estudando ciências sociais em ambientes acadêmicos, o cidadão comum em si, ele é contra revoluções da noite para o dia, ou revoluções que visem justamente destruir tudo que foi construído na esperança de construir algo novo. Basta vocês saírem às ruas e conversar com as pessoas comuns ou com o afegão médio, como diz, por exemplo, o próprio Emílio lá do Pânico, que o afegão médio ou as pessoas comuns não têm esse mesmo ímpeto, esse mesmo interesse revolucionário que a maior parte dos acadêmicos, por exemplo, defendem em certa medida nos espaços sociais que ocupam. Para além disso, o mesmo cidadão comum que é descrente da classe política defende a própria instituição do Estado, sem entender ele que, ao defender a própria instituição do Estado, ou seja, o fim último do Estado, infelizmente ele acaba por defender justamente a manutenção do Estado em si. Por isso, em contramedida, ele é contrário tão somente, ou melhor dizendo, ele é contrário em conseguinte a essa própria ideia de revolução, pois ele entende, é melhor a gente ficar por aqui, sem grandes revoluções, sem grandes mudanças, sem mudanças disruptivas, vamos continuar por aqui. Só que esse pensamento do cidadão comum, ele é germinado e ele é cultivado e ele é enraizado em um outro ambiente. Ambiente esse, muitas das vezes, não ocupado por esse mesmo cidadão comum, pois ele tem uma vida, ele precisa acordar às 5 horas da manhã, ele precisa trabalhar, ele precisa viver, ele precisa sustentar a sua própria família. Mas quem é que faz justamente o trabalho de teorizar e de levar esse pensamento contrário à própria classe política ou de anseiar por uma revolução disruptiva? São justamente o que? Os intelectuais e os acadêmicos, né, que se valem justamente do espaço da academia, do espaço cultural, sociológico, filosófico, político, para justamente incutir na própria sociedade em si, na própria mídia e de certa forma, no próprio tecido social, essas ideias revolucionárias, através de algumas ideologias, algumas ideias que são muito recorrentes ao espectro político da esquerda, ou ao do marxismo e ao do fascismo, que é justamente aquela ideia lá do materialismo histórico. E aí, se vocês me permitem, eu tenho aqui em mãos um dicionário de sociologia, que eu quero ler a vocês a brevíssima explicação do que vem a ser o materialismo histórico, abre aspas. Doutrina social filosófica que considera as formas de produção econômica como os únicos fatores realmente determinantes do desenvolvimento histórico e social. As demais esferas culturais, como moral, direito, religião, Estado, ciência, arte e filosofia, são meras derivações que representam uma espécie de superestrutura sobre a infraestrutura econômica. A origem do materialismo histórico prende-se ao nome de Karl Marx, que é justamente aquela ideia de que tudo na sociedade está relacionado a o quanto você tem e não aquilo que você acredita que você poderia ter, o que você deveria ter, ou seja, tendo como base justamente o materialismo, aquilo que você possui e que o outro não possui. Para além disso, para além do materialismo histórico, é claro, nós temos a própria ideia do fim do absolutismo, que no momento cuja qual essa ideia surgiu fazia todo o sentido, visto que alguns monarcas absolutistas, ao romperem com a igreja, a romper com o poder clerical, passaram a ser senhores de si mesmos, passaram inclusive a serem donos não tão somente do poder terreno, mas também como do poder divino. E é claro, a própria instigação da luta de classes, que hoje em dia, note-se, nós estamos aqui em 2021, não faz muito sentido aquela ideia da luta de classes, tendo como base o manifesto do Partido Comunista, mas até hoje uma nova luta de classes é germinada, é construída, digamos assim, incutida na mente das pessoas para que cada vez mais essa ideia, em busca do ideal revolucionário ou da revolução, chegue cedo ou tarde. Não mais, claro, proletários contra os burgueses, mas hoje em dia outras classes que estão sempre em conflito. Por exemplo, negros e brancos, mulheres e homens, homossexuais e heterossexuais. E assim vai, e assim caminha justamente essas ideias revolucionárias no seio, no tecido da sociedade. Só que o Bolívar, professor, aqui na página 17, nos faz uma reflexão assim, fantástica, que só demonstra o brilhantismo e a genialidade do professor, porque essa segunda vertente, ou seja, essa segunda vertente que visa justamente destruir a sociedade, essa de cunho acadêmico, diz o professor a respeito dela o seguinte, abre aspas, carregada de utopia,
Essa segunda vertente pretende erradicar as instituições políticas existentes, levando de roldão todo o sistema liberal democrático. E mais que isso, liquidar todo o mundo social e cultural que conhecemos. A seu ver, um mundo de convenções e aparências que impede os seres humanos de realizarem sua verdadeira humanidade. Romper a opacidade das relações humanas no mundo atual e instaurar um outro no qual prevaleça a mais completa transparência. Destruir a sociedade existente e refazê-la a partir do zero, para que de seus escombros, desabroche a flor da verdadeira humanidade. Ela não é todo ímpeto revolucionário, todo jovem marxista, socialista, fascista deseja, no fundo, esse mesmo ideal, ou caminha de forma a fazer com que essa revolução chegue cedo ou tarde. Alguns mais cedo, outros mais tarde, mas aí depende, claro, do nível de intensidade das políticas. E o ponto é, tanto o marxismo quanto e o fascismo se encontram justamente na medida em que eles têm o mesmo inimigo em comum, que é justamente o quê? As ideias liberais, as ideias democráticas, visto que tanto o marxismo quanto o fascismo são contrários à própria ideia de representatividade social ao colocar como líder da nação, seja um ditador, né, no marxismo. Todas as experiências socialistas do século passado demonstrou isso, que por mais que o discurso fosse, não, aqui ninguém é igual, ou aqui ninguém é diferente, todos somos iguais, mas uma vez instalada a revolução, justamente criam-se novas castas, criam-se novas classes sociais, as mesmas classes que os ideais marxistas diziam querer abolir antes da revolução. E no fascismo não é diferente, pois o fascismo se constitui em volta de um grande líder, de um supremo líder, seja o Benito Mussolini, seja o Adolf Hitler, que é nazismo, mas também bebeu da fonte do marxismo e do fascismo. Afinal de contas, devemos lembrar da própria parceria, né, entre Hitler e Mussolini durante a Segunda Guerra Mundial. O ponto é, o professor Bolívar, mais à frente ainda no capítulo inicial, ou melhor dizendo, ainda na sua introdução, ele vai discorrer justamente sobre uma hermenêutica constituída e construída pelo filósofo Francis Bacon, chamada os ídolos de Bacon, que é justamente o professor se vale dessa hermenêutica, ou seja, são 4 ídolos, que é justamente o que eu vou discorrer mais adiante, para justamente analisar esses 3 espectros políticos ideológicos, sempre em contraposição. Marxismo e fascismo de um lado, contra as ideias liberais, ou contra o liberalismo. Que são 4 pontos, são 4 ídolos, que eles chamam de ídolos da tribo, quer dizer, que eles chamam não, que ele tem como base, um livro do Francis Bacon chamado Novum Organum, publicado na data de 1620, portanto ainda no século 17, há mais de 300 anos atrás, onde o Francis Bacon nos apresenta 4 ídolos, os ídolos da tribo, que é aquela ideia lá do indivíduo versus o holismo, que em brevíssimas palavras, o Francis Bacon nos explica que por mais que você tente influenciar o meio ao seu redor, você mesmo é influenciado pelo meio cuja qual você vive, que suas ideias elas são oriundas justamente do meio circundante cuja qual você está limitado, isso territorialmente falando. Essa seria o ídolo da tribo, né? De como você é conduzido pela sua tribo, ou seja, pelas pessoas que estão ao seu redor, sem se dar conta. Um outro ídolo apresentado pelo Francis Bacon é a ideologia versus a realidade, que é o ídolo da caverna, que de certa forma é óbvio, eu não cheguei a me aprofundar nesse livro do Francis Bacon chamado Novum Organum, mas obviamente, pelo menos claramente, posso até estar comentando aqui um equívoco, tendo como base a alegoria da caverna de Platão, né? Que é aquela ideia de que você fica tão preso à sua própria ideologia que você esquece de ver o mundo ao seu redor. Mais uma vez, fazendo referência, claro, aos sociólogos de gabinete, visto que a sua ideologia, por mais bela, por mais bonita, por mais benéfica e benemérita que ela possa parecer, muitas das vezes, na realidade, não se aplica. E muitas das vezes, as pessoas que estão no mundo real, ou seja, fora do gabinete, fora das ciências sociais, fora do ambiente acadêmico, talvez não há de concordar com a sua própria ideologia. Esse é o segundo ídolo. Então já temos ídolo da tribo, ídolo da caverna. Peço que vocês lembrem muito bem desses 4 ídolos que eu irei citar, porque os capítulos a seguir é justamente tendo como base cada um desses ídolos. Já falei sobre tribo e o ídolo da caverna. Falemos agora sobre o ídolo do teatro, que é justamente o quê? Aquelas pessoas que sentem-se atraídas e impelidas aos ideais revolucionários porque pensam que, em brevíssimas palavras, se está tudo ruim, vamos mudar tudo. Vamos encenar uma nova peça, vamos derrubar o teatro, cuja qual nós estamos vivendo, o teatro social, o tecido social, e construir um novo teatro, e construir uma nova peça para justamente caminharmos em direção ao paraíso. Esse é o ídolo do teatro, segundo a ótica do
Francis Bacon. E por último, e não menos importante, o ídolo do mercado, que é justamente uma deficiência, segundo a ótica do Francis Bacon, compartilhada conosco pelo professor Bolívar, logo na introdução do seu livro, é justamente aquela ideia da deficiência na formação de conceitos e teorias, ou seja, uma visão distorcida de conceitos e teorias, e que consequentemente acaba por culminar numa visão distorcida da própria realidade em si. Pois se você já começa no plano teórico de maneira errônea, quando chegar na prática, quando chegar no mundo real, ou seja, no actus, na ação, é óbvio que também essa prática vai ser de maneira distorcida. Então, tenham em mente, por favor, meus queridos estimados alunos, esses 4 ídolos. Repito, o ídolo da tribo, ou seja, você é influenciado pelo meio ao seu redor. O ídolo da caverna, ou seja, a pessoa fica muito presa a uma ideologia e ignora o mundo que está do lado de fora da caverna. O ídolo do teatro é justamente aquelas pessoas que são atraídas por essas ideias revolucionárias, pois estou numa situação ruim, ao invés de eu mesmo tentar buscar sair dessa situação ruim, eu prefiro mudar todo o sistema ao meu redor. E o ídolo do mercado, que é justamente tem como base essas ideias distorcidas de conceitos e teorias que não se aplicam na prática, é óbvio e ululante. Então são esses 4 ídolos que o professor Bolívar vai discorrer nos capítulos a seguir, serão um tema central das nossas aulas, meus queridos e estimados alunos. Para além disso, e na conclusão dessa introdução, o professor vai nos lembrar acerca da percepção dos... Ele apresenta logo no finalzinho da introdução como é que seria aplicar essa ótica dos 4 ídolos de Bacon, por exemplo, na percepção de conflitos, na diferença da percepção de conflitos entre liberais, em contraposição aos marxistas e aos fascistas. Por quê? Porque se vocês forem observar, os liberais entendem o seguinte, que os conflitos da sociedade eles fazem parte da vida em si e que, de certa forma, por bem ou por mal, ajudam no desenvolvimento da própria sociedade em si. No sentido de que, para um liberal clássico, a desigualdade ela sempre há de existir, pois nós somos seres individuais, nós somos seres desiguais. Isso é óbvio. Quando você observa, compare, por exemplo, a minha pessoa com a sua pessoa, automaticamente você há de perceber que nós somos desiguais em várias áreas, em várias searas, em vários setores. Cada um de nós temos particularidades que acabam por nos distinguir um do outro. Isso é o que os liberais defendem, tendo como base, claro, a própria observação do mundo real. Agora, os liberais não querem com isso dizer que a pobreza ela não deve ser eliminada. É claro que a pobreza deve ser eliminada, mas de que forma? É justamente o caminho diferente. Enquanto que os antiliberais, os marxistas e os fascistas, eles pensam que não deve existir conflito algum, mas para isso precisamos de um líder forte ou de uma revolução. Então notem, vejam a incongruência e a incoerência do próprio pensamento antiliberal, do marxismo e do fascismo. Eles dizem que não deve haver conflito, mas eles mesmos defendem nos seus escritos que para não haver conflito, primeiro precisamos de um conflito. Então vocês percebem a incongruência na própria filosofia e na própria ideia dos antiliberais, colocando aqui em miúdos os fascistas e os marxistas. E, claro, eles utilizam-se de um discurso muito bonito. Não, sem desigualdade, todos nós seremos iguais e, é óbvio, sem pobreza. Só que quando você vai observar as experiências socialistas dos séculos anteriores, foi justamente o contrário do que aconteceu. E o professor Bolívar, já caminhando aqui para a conclusão, meus queridos e estimados alunos, na página 23, ele vai fazer uma referência a uma frase, a uma citação, de um teórico fascista chamado Volpicelli, que em 1930 escreveu justamente sobre como essa ânsia pelo poder ditatorial dos regimes antiliberais, fascistas e marxistas se coloca em prática quando esse teórico fascista escreveu exatamente o seguinte, abre aspas, a proclamada superioridade do Estado sobre o indivíduo não é apenas a de uma instituição particular e material mais alta, mas a de uma entidade imanamente e infalível, que abarca as partes individuais como um organismo abarca seus órgãos. Estes, portanto, devem organizar-se consciente e disciplinadamente e contribuir para a vida daquele, responder por si mesmos ao estado em que vivem e do qual vivem. Todos são legítimos e justificáveis apenas na medida e no grau em que atuarem e perceberem sua natureza e destinação estatal, una e solidária. Então, em brevíssimas palavras, o que esse teórico fascista Volpicelli escreve é que se a sua vida não serve ao Estado, logo você não serve ao próprio Estado em si e a sua própria existência ela é injustificável. Então vocês percebem a virulidade e por que não, pensamento vilanesco presente nessa própria ideologia antiliberal, marxista
e fascista, que é justamente isso que o professor Bolívar, de maneira brilhante, nos atenta logo no início, na introdução do seu livro. E para concluir, os liberais sempre colocam como condição sine qua non para o próprio desenvolvimento da sociedade o quê? O respeito ao indivíduo, o respeito a justamente a essa individualidade que nós carregamos dentro de cada um de nós, como também a própria desenvolvimento da sociedade tendo como base experiências de tentativa e erro, ou seja, deixar a sociedade livre, é o chamado laissez-faire, né? Em brevíssimas palavras, trazendo aqui uma expressão do francês, ou seja, o livre mercado e a livre circulação de ideias para que as pessoas e a sociedade desenvolvam-se de acordo com suas experiências que deram certo ou que deram errados e que sirva justamente de experiência para as nações circundantes. E, claro, é óbvio, uma defesa pelo Estado descentralizado. Isso é primal, né? Isso é seminal do próprio pensamento liberal. Enquanto que os antiliberais, os marxistas e os fascistas, estando no mesmo grupo, eles defendem o coletivo sobre o indivíduo, tentam transformar a sociedade no paraíso terreno, que a gente sabe que isso não faz sentido algum e foi responsável justamente pelos maiores genocídios, pelas maiores desgraças do século passado, nos países cuja qual tentaram levar essa ideia revolucionária, marxista, socialista ou fascista adiante, como também, claro, a defesa de um próprio Estado único em si mesmo, onde você vive para o Estado, então somente isso. E assim, meus queridos e estimados alunos, eu concluo essa nossa primeira aula, que hoje foi tão somente a introdução. Nas aulas seguintes, nos capítulos a seguir, são 4 capítulos, mais uma vez faço referência, o professor Bolívar vai discorrer acerca dos mesmos ídolos de Bacon que eu citei alguns minutos atrás. O ídolo da tribo, o ídolo da caverna, o ídolo do teatro e o ídolo do mercado. Ele vai fazer justamente essa contraposição entre liberais e antiliberais e esse conflito, essa luta ideológica do nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado, meus queridos e estimados alunos. Estamos apenas no começo. Lembrando, a aula com relação a esse livro vai durar todo esse mês de abril. Hoje, sábado, vocês estão vendo a primeira aula, tão somente no sábado a seguir, nós iremos dar continuidade e iremos concluir toda a leitura e essas aulas aprofundadas a respeito desse livro nesse mês de abril. Espero que vocês tenham gostado e apreciado o conteúdo aqui presente. Se você gostou, por favor, considere deixar seu like, comentar, compartilhar, espalhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o livro e etc. Vejo vocês na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, meus queridos e estimados alunos. Tchau, tchau, pessoal.